Olá, colegas, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando ao vivo agora com Café Crítico para falar com vocês a respeito da nossa candidata ao Ministério do Trabalho. Digo nossa porque eu também sou brasileiro, a Cristiane Brasil. Cristiane Brasil está sendo indicada pelo atual presidente para ocupar, oi Marise Freire, boa tarde, para ocupar a cadeira de ministra do Trabalho. Antes de começar o vídeo, gostaria de fazer alguns apontamentos. Para trabalhar com determinados assuntos, a pessoa deve ter experiência naquele assunto. No que diz respeito a uma política pública, a pessoa precisa, no mínimo, conhecer o assunto para o qual está sendo indicada para ocupar o cargo. Ora, se eu vou trabalhar com magarefe no açougue, eu preciso entender quais partes do boi e como fazer os cortes. Se eu vou trabalhar como balconista de uma farmácia, eu preciso entender o nome dos remédios. Boa noite, Vera Normando. Boa noite, Patrícia Albuquerque. Eu preciso saber quais são as atribuições daquele trabalho. Aí uma pessoa é indicada pelo governo para compor o ministério, uma das colunas de sustentação dos ministérios no Brasil. Boa noite, Patrícia, Marisa, boa noite. Uma das colunas de sustentação do país, e dá indícios, boa noite, Josema, dá indícios, claro, que não sabe o que é a CLT, não conhece a CLT, não conhece a Justiça do Trabalho, não conhece os direitos do trabalhador. Pelo jeito, tudo que ela entende é sobre empresários. E nem sobre empresários, se analisar mais a fundo. Porque se ela conhecesse alguma coisa sobre empresários, ela não estaria dizendo que não entende os motivos por que os seus trabalhadores lhe colocaram na justiça. Boa noite, Danilo, Jaqueline, boa noite a todos vocês. Essa mulher não tem qualificações nem técnicas nem morais para ser ministra do Trabalho. Mas então por que é que ela está indicada se ela não tem formação, não tem qualificação, não tem experiência? Boa noite, Joaneides, boa noite, Doroteia. Não tem experiência, não tem qualificação. Então por que ela está sendo indicada? É simples, é o famoso jogo político que existe entre todos os políticos. Isso é comum, mas às vezes o jogo político esbarra interesses que vão além da ótica da ética. Estou convocando todos os assistentes sociais do Brasil a lutarem comigo para barrar a nomeação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. E vou explicar por quê. Porque a nomeação da Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho está intimamente ligada à aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, se ela for apossada como ministra do Trabalho, há uma grande probabilidade da reforma da Previdência ser aprovada. Se ela não for empossada como ministra do Trabalho, há uma grande probabilidade da reforma da Previdência não ser aprovada. Então, nós temos vários motivos para impedir, para tentar impedir, para fazer movimento, para fazer moção, protestar na internet, para compartilhar o máximo que puder as postagens a respeito dela, denunciando o comportamento dela. Boa noite, Sandra e Sandra. Duas Sandra, uma após a outra. Boa noite às duas. Denunciando a atitude dela como uma atitude que demonstra, que revela que ela não tem condições nenhuma de assumir o cargo de ministra do Trabalho. Vou lhe dizer por quê. Cristiane Brasil é filha de Roberto Jefferson. Lembra do herói do Mensalão, que virou político novamente e comprou um monte de votos e se elegeu novamente? Pois é, ele é o pai da Cristiane Brasil. E o que acontece? Então Roberto Jefferson indicou Cristiane Brasil para ser a ministra
do Trabalho, em troca de vários votos para aprovar o pacote da reforma da Previdência. Se ela for empossada como ministra do Trabalho, provavelmente a quantia de votos vai ser suficiente, porque Roberto Jefferson é um cara que tem muita influência. Então, possível, boa noite Sabrina, boa noite Aparecida, possivelmente a reforma da Previdência seja aprovada. E a outra dica que eu vou dar aqui para vocês, todos os políticos que estão lutando pela aprovação da reforma da Previdência, todos os que estão sendo comprados por algum favor. Vamos descobrir qual é o favor para nós lutarmos contra a aprovação desse favor para diminuir os votos pela aprovação da Previdência. Ora, se depende da aprovação de Cristiane Brasil para que a Previdência seja aprovada e ela não tem competência, nós temos pelo menos 2 motivos para sermos contra a aprovação dela como ministra da Previdência. Dentro desse jogo político, acontece o seguinte, aí agora acontece que uma mão lava a outra, as duas lavam o pé, eles saem ricos e nós continuamos pobres. Agora, continuando esse vídeo, o Café Crítico, aqui comigo, o professor Davi Barbosa, eu vou me propor a responder por que os trabalhadores têm direito de entrar na justiça contra seus patrões. Vamos lá? O direito tem relação direta com a mais-valia, com o capital acumulado, com o lucro em função do trabalho. E tem relação direta com a CLT. A CLT foi criada para corrigir os erros que aconteciam nas relações trabalhistas. A CLT foi criada, por exemplo, para corrigir a possibilidade do indivíduo ter que trabalhar 12 horas por dia sem direito nenhum e ser mandado embora sem direito nenhum. Enquanto o sujeito trabalha para um patrão durante 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele enriquece, o direito do trabalhador vai sendo acumulado, é como um caixa. Esse direito acumulado é para que quando ele venha a ser demitido, ele tenha direito a sair com um valor acumulado para poder cuidar da sua própria vida, já que o patrão enriqueceu às suas custas, comeu, alimentou os filhos e se alimentou às custas do suor do trabalhador. Então, se eu trabalho 12 anos, ganhando uma mixaria, 10 anos, 5 anos, para um patrão, e esse patrão enriquece as minhas custas, é o mínimo que pode se esperar, é que no final desse trabalho haja um direito acumulado para que eu possa me virar até encontrar outro emprego, levando em consideração a CLT. Esse é o princípio apenas da CLT. Agora, dentro do princípio do serviço social, nós que lutamos por uma sociedade mais justa, igualitária, com distribuição de renda ampla, dentro da nossa perspectiva, aí vai muito além, porque aí ele teria que sociabilizar ela, dona Cristiane Brasil, e os empresários que estão ao lado dela, todos possivelmente eleitores de Bolsonaro, porque é esse tipo de gente que não quer nada com o trabalhador, que não defende o trabalhador, que não pensa no suor, que eles estão ali passeando naquele barco, desfilando seus corpos esbeltos, né? Malhadões, saradões, tudo em função do suor de alguém. Eles construíram um capital que desfrutam, o capital que gozam hoje, à custa do suor de alguém. Custou o suor de alguém. Foi acumulado às custas de alguém. Alguém trabalhou para que eles pudessem ter esse bem material, esse capital. Um pouco do trabalho foi deles, mas normalmente a maior parte não é deles. É através da exploração. Eu pago 10 otários para transformar uma matéria-prima em um bem de consumo. Esse bem de consumo vale 10 mil. Eu vendo por 10 mil e pago 1.000 para os 10 otários e fico com 10 mil. Com 9 mil. Aí eu desconto mais uns 2 mil de imposto, mais enfim, acaba sobrando 5 mil líquido, para mim que sou empresário, os 10 otários, cada um ficaram com 100 reais. Basicamente isso é materialismo histórico dialético, mais-valia e capital fetiche. Né? Usando uma linguagem bem inculta, assim, né? Bem popular, bem rasteira, por assim dizer. Essa é a explicação dela. Ali ó, tem 5 pessoas na imagem, são 5 exploradores de mão de obra barata, estão na imagem. São 5 apoiadores de uma futura ministra do Trabalho que não entende nada de CLT, que não entende nada de direitos trabalhistas, já que ela não entende por que será, meu Deus, que os meus trabalhadores me colocaram na justiça. Eu vou provar em breve que eles não tinham direito nenhum. Como é que ela vai fazer essa comprovação? Rasgando a CLT? Rasgando a Constituição Federal? Negando a eficácia e o efeito dos
dispositivos legais da CLT, que foi criada para corrigir o abuso exagerado do empresário, da classe empresarial sobre os trabalhadores, que já foi exagerado, hoje está mais controlado, mas ainda tem trabalho escravo, ainda tem minas de carvão contratando criança, ainda tem minas de carvão que o cara tem que trabalhar 10 horas por dia para ganhar uma diária, ainda tem roça de cana, fazenda de plantação de cana, de usina de açúcar, pagando mixaria para trabalhadores, ainda tem roça, fazenda de criação de gado, bovina da pecuária, pagando mixaria para os seus trabalhadores ficar o dia inteiro correndo atrás de gado, castrando, desvermifugando e etc. Enfim, cuidando dos animais. Ainda tem empresas dentro da cidade pagando mixaria. Essas roupas de marca que nós costumamos usar, talvez até essa camisa que eu estou vestindo, tenha sido fruto de trabalho escravo na China, na Índia e em vários outros países. E aí eu vejo aqui na página Serviço Social Brasil, alguns assistentes sociais totalmente desinformados dizem assim: a China socialista também faz assim. Minha filha, responda pelo amor de Jesus, onde é que foi que tu aprendeu que a China é socialista? A Cuba socialista, enche a boca, parece que está comendo uma comida gostosa, uma fruta boa, enche a boca. Cuba socialista, onde é que está escrito? Em qual produto científico, em qual aporte científico, teórico, confirma que Cuba é socialista ou comunista? Você não conhece nada de comunismo científico, socialismo científico, não estudou nada, se alimenta só da Rede Globo, enche a barriga de Rede Globo, anda com a barriga desse tamanho de Rede Globo, e aí vem dizer numa página de assistentes sociais que tem doutores, mestres, cientistas, tem PhD aqui dos Estados Unidos participando dessa página, acompanhando as discussões aqui, PhD, doutor dos doutores aqui, e você vem aqui, tem coragem de vir nessa página dizer que Cuba é socialista, que a China é socialista. Tem gente que não aguenta ver uma vergonha, que já abre a boca e os braços para passar aquela vergonha. Não aguenta ver, a vergonha está passando lá do outro lado da rua, ele vai correndo atrás, deixa eu ir lá, porque eu sou viciado em passar vergonha e já quero passar aquela vergonha. E vai lá abraçar a vergonha para passar. É impressionante como tem gente assim. Então vai estudar um pouquinho sobre socialismo científico, comunismo científico, aí depois você vem e faz seu comentário aqui, é bem-vindo para comentar. Só não vem comentando bobagem não, porque fica feio. E outra, se fosse humilde para dizer assim, vocês poderiam me explicar se a China de fato é socialista, como dizem os jornais e a televisão, se Cuba de fato é socialista, comunista, como dizem os jornais, a televisão e a direita. Dentro dessa humildade a gente pode até ajudar a responder, entendeu? Porque ninguém nasce sabendo. Agora não. Já vem com 3 pedras na mão, usando de ironia, usando de figura de linguagem, afirmando que a China é socialista, afirmando que Cuba é socialista, afirmando que na atual União Soviética, como me disseram outro dia aqui, gente, a União Soviética nem existe mais. Eu fiquei com vergonha daquela postagem. Fiquei com vergonha, mas disseram, enfim. Então, a Rússia é comunista, socialista, né? Na cabeça dessas pessoas que estudam o socialismo científico, como supostamente, né, que entendem, são leitores de Karl Marx, e de Engels, e de Foucault, e de Gramsci, e de tantos outros, são entendidos dessa área, dessa matéria, para saírem fazendo tais afirmações em meio a uma página de profissionais. Então, voltando para Cristiane Brasil, que direito tem? Eles têm todos os direitos. Boa noite, Ellen. Tem todos os direitos. Trabalhador, essa profissão é uma profissão que tem que lutar pelos trabalhadores. Então, quando vocês veem eu postando as imagens das prefeituras aí catando nas ruas os carrinhos das pessoas que vendem aipim, macaxeira, que vendem abacaxi, que vendem morango, que vendem banana, você vê eu revoltado, porque essa profissão é uma profissão que nasceu na origem de trabalhar com os trabalhadores. Hoje se tornou fiscal da pobreza, hoje se tornou investigador de polícia no Fórum Fiscal da Pobreza no CRAS e no CREAS, se tornou cuidador de loucos no CAPS, em função da incompetência profissional. Mas essa profissão nasceu no bojo da defesa do direito dos trabalhadores. E depois ela se expandiu para viabilizar direitos sociais, civis e políticos, para viabilizar direito na saúde, para viabilizar direitos civis e políticos e sociais na perspectiva do judiciário, mas não como investigador de polícia. E aí existe uma série de debates que a gente já vem trazendo há muito tempo aqui, do exercício profissional equivocado, errado, às avessas, praticado por muita gente. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar ao vivo aqui com o vídeo
Introdução a Práticas Forenses. Não perca, eu vou entrar aqui daqui a pouco falando sobre o curso de perito judicial e o vídeo Introdução a Práticas Forenses que eu tentei gravar no último sábado no curso de perito judicial na cidade de Jacobina e a internet não permitiu. Eu vou entrar daqui a pouco com ele ao vivo. Então, voltando para a questão, você me vê revoltado por causa dos trabalhadores, por causa de um comentário como esse da Cristiane, por causa da rede socioassistencial dos municípios que permitem o poder público espancar as pessoas no meio da rua porque estão trabalhando. Gente, pelo amor de Jesus, que país é esse em que as pessoas não têm o direito de trabalhar, em que as pessoas encontram por meio da iniciativa privada, por meio da autonomia? Olha só que coisa incrível que deveria ser incentivado nesse país. Ao contrário de ser incentivado, é perseguido. As mercadorias são tomadas, se vai até preso, apanha, leva borrachado no meio da rua porque está trabalhando. Isso é uma vergonha, isso tem que mudar. E quem é responsável por fazer isso mudar nos municípios? A bendita rede socioassistencial, da qual o assistente social é o sangue e o coração. A rede socioassistencial de Vitória do Santo Antão, cadê? A rede socioassistencial de Vitória do Santo Antão, por favor, se alguém estiver por aí, for de Vitória do Santo Antão, dá uma resposta, pelo amor de Deus. O senhor estava vendendo macaxeira no meio da feira, foram lá no meio da feira, espancaram o senhor, tomaram o carrinho dele, passaram com o caminhão, com a caminhonete, por cima das macaxeiras do senhor. Não tem assistente social nessa cidade, não? Não tem Ministério Público, promotor nessa cidade? Nós estamos falando aqui de direito dos trabalhadores. Esse é o mesmo comportamento da Cristiane Brasil, é o mesmo comportamento de 90% dos eleitores de Bolsonaro. É o comportamento daqueles que não querem que ninguém mude de vida. É o conservadorismo, tem que ficar como está, nasceu pobre, miserável, morrendo, tem que ficar assim, não pode mudar porque vai tomar meu lugar, não pode ascender socialmente, não pode crescer, não pode ter feirante, vendedor ambulante, a prefeitura não oferece frente de trabalho para ninguém, o Estado não abre oportunidade de trabalho, o sujeito está lá, tem 4, 5 filhos para alimentar, aí ele pensa, vou comprar um carrinho de mão, a famosa galinhota, vou na roça, nas roças, ou então vou plantar na beira da pista, que tem muita gente que faz isso na beira das BR, limpam uma quantia de metros, pessoas que eram da agricultura foram para a cidade, não se deram na cidade e agora estão tentando sobreviver, abre lá uma quantia de metro quadrado na beira da pista, planta o aipinzinho, monta um barraquinho lá para ficar tomando conta para não ser roubado, arranca o aipim, vai para a feira vender num carrinho de mão usado que conseguiu, e uns desgraçados, abomináveis, miseráveis, malditos políticos do ninho de rato e os seus capachos, pau mandado, que trabalham por R$900 por mês e se acha o senhor da justiça, se acha os paladinos da justiça, para tomar tomar as mercadorias da pessoa, envergonhar a pessoa, bater na pessoa, até tapa na cara acontece. E aí querem dizer, vamos mudar esse país. Como é que vai mudar um país? Se a pessoa quer trabalhar, o que o Estado tem que fazer com ela? Oferecer curso de treinamento, criar um ambiente próprio para ela, criar uma praça para comercializar a feira, apoiar, gente, incentivar, dar o carrinho de mão, criar um carrinho maior, criar um espaço, oferecer ajuda, incentivar o trabalho. Você não desincentiva o trabalho, não, você não persegue o trabalhador gera renda para a sociedade, o trabalhador estimula o crescimento social, o trabalhador diminui as vulnerabilidades sociais, o trabalhador diminui a fome, o trabalhador alimenta as pessoas, o trabalhador faz o país andar. Como é que eu posso defender uma desgraça dessa chamada Cristiane Brasil? Como é que eu posso ter um animal, um monstro estúpido desse para ser ministro do Trabalho? E ainda em prol de ganhar voto para aprovar a reforma da Previdência. Não tem como, desculpe, gente, o palavreado. É porque realmente essas coisas me irritam. Essas coisas me deixam totalmente virado do avesso, irritado demais. Veja bem, meu pai faleceu há uns 3 anos, trabalhou para uma família aí, parente da Xuxa Meneghel, por mais de 50 anos, enriqueceu eles. Meu pai limpou uma fazenda de 1.000 hectares, o equivalente a 2.400 tarefas. 2.400 hectares, 1.000 alqueires. Meu pai limpou de um lado ou do outro, era mata. Durante a vida de trabalho dele, tomando conta de outras pessoas e trabalhando, contratando outras pessoas, ele trabalhou quase 50 anos para essa família. Quando ele envelheceu, ele não tinha onde morar. Ele vivia em hotéis. Eu tive que comprar um terreno e construir um barraquinho para ele.
não pagaram nenhum centavo de direito trabalhista para ele. Isso acontece aos montes. Se não for a justiça para viabilizar o direito do trabalhador, a maior parte dos empresários querem descontar o fracasso do seu trabalho no trabalhador. Os problemas que existem no Brasil no trabalhador. Então existem várias cidades no Brasil que eu desprezo a administração pública que está acontecendo lá. Várias cidades. Eu tenho postado aqui, tenho sido criticado aqui por alguns direitistas, alguns lobos em pele de ovelha, que disfarçados de assistente social, não tem nem vergonha de dizer que é assistente social. Tem nem vergonha na cara de dizer que está cursando o bacharelado em serviço social. Devia ter vergonha na cara e parar de defender a segurança pública, que se tornou um instrumento do Estado para oprimir a classe trabalhadora. Nesse aspecto especificamente. Então, de vez em quando, se vocês lerem as postagens, eu nem me dou o trabalho de responder. Tamanha rasura, tamanha desfaçatez dos comentários, eu nem perco meu tempo para responder. Deixa lá. A vida vai ensinar. Batendo muita cara, quem sabe um dia aprende. Porque é impressionante o nível que as pessoas chegaram nesse Brasil a defender. É bem que Marx mesmo não deu conta de falar sobre ética na luta de classes. Está cada um querendo defender o seu pirão primeiro e não defender o trabalhador. Não defender de fato aquilo que deveria ser matéria e objeto do seu exercício profissional. Então deixo aqui meu desprezo a essa senhora, Cristiane Brasil, e convoco todos os assistentes sociais do Brasil a lutarem para que ela não ocupe o espaço de ministra do Trabalho, porque é uma jogada para conseguir voto para aprovar a reforma da Previdência Social. A Previdência não é deficitária, a Previdência do Brasil, a Previdência Social é superavitária, tanto é que eles criaram uma chamada DRU, que era 20%, ampliaram para 30% para comer, abocanhar, tirar 30% do que sobra da Previdência mensalmente. Como é que um ministério, uma autarquia, um programa não tem dinheiro e todo mês o governo está interessado em comer 30%? Me expliquem aí, por favor. Se ela fosse deficitária, a DRU não existiria. Depois é só vocês pesquisar aí, DRU, DRU da Previdência. Você vai ver que ela já está em 30% para comer o que sobra da Previdência. E diferente como mostra a televisão, que a Previdência só tem 2 fontes de financiamento, é mentira, ela tem 8. Ela é superavitária e tem 8 fontes de financiamento. 8, eu já gravei um vídeo sobre isso, está aqui. Tem várias pessoas aí no Brasil falando sobre isso, não sou só eu quem está falando. Estou falando isso com base em estudos e cursos que ministro sobre a Previdência, Serviço Social na Previdência especificamente, e estou conclamando vocês para esse embate, para essa luta, para essa resistência. Então ajudem divulgando, denunciando o comportamento da senhora quase ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. Nós precisamos derrubá-la desse cargo, em prol ou contra a reforma da Previdência, em prol da defesa intransigente dos trabalhadores. Não sai daí, fique aí, eu volto daqui a pouquinho com o vídeo Introdução a Práticas Forenses. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o vídeo Introdução a Práticas Forenses, tá bom? Obrigadinho, até daqui a pouco.